Se você quer e eu também tô querendo você. Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu. Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu. Eu não duvido, não, e não foi por acaso. Se o amor bateu a nossa porta, que sorte a nossa. Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu. Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu. Eu não duvido, não, e não foi por acaso. Se o amor bateu a nossa porta, que sorte a nossa. Que sorte a nossa, né? Já começar gostoso aí com esse ponto básico. Não é verdade? Essa é a nossa sorte. Sempre com boa música. Você sabe o ponto básico como é que é, né? Aqui rola boa música. Pega o microfone aí, Felipe. Isso. Obrigada. É por isso que eu tenho a carteirinha daqui, né? Não é? Eu quero que você diga lá para o meu público como que é gostoso esse ponto básico. Muito bom, gente. Eu fico morrendo de saudade desse programa. Fico louca para voltar aqui. Muito bom. Tem que falar isso, né? Porque se ela falar qualquer coisa diferente disso, né, gente? Não pode. Ó, seguinte, olha, agora sim, nós vamos ao nosso papo com a nutricionista que vai falar. Não tem aquela criancinha que você tem que não come nada de alimentos saudáveis? Então se liga, porque a gente tem excelentes dicas com a doutora Paula Moura. Vem pra cá, doutora. Então, como que é difícil a gente fazer a criança se alimentar bem, não é? E deve ter alguns segredinhos para a gente conseguir isso, né? Realmente é muito difícil, porque a criança, ela gosta de tudo que é besteira, na verdade, né? Tudo que é doce, salgado, gorduroso, refrigerante, elas adoram. E isso, na verdade, é consequência do que os pais lhe oferecem desde pequenininhos, sim, né? Sim. Vamos começar, então, da amamentação. Até que idade, né? Vamos pegar essa sequência aí para ficar mais fácil para a pessoa que está ali do outro lado nos entender. Leite materno. Há quanto tempo só leite materno? Então, até os 6 meses... somente o leite materno. O leite materno, ele já é completo e satisfaz todas as necessidades da criança, inclusive de água. Seu drink, falando vamos. Em doce. Falando em doce, é verdade. Prova e dê sua nota. Bom, né? Uma delícia, nota 10. Aê! Porque o da semana passada, você viu, né? Entrevistada. Corrompendo a nutricionista aqui. Ele é terrível. Tá vendo? Ele é terrível. Não tem como ser diferente, Tirando né? o foco. Mas então, olha, eu, por exemplo, amamentei a minha filha só leite materno. Nem água eu dava. Sim, nem água. não tem necessidade. O leite, ele já tem a quantidade necessária para satisfazer as necessidades do bebê. Sim. Ok, então, passado esses 6 meses... A gente começa a introduzir as papinhas salgadas e os purezinhos, que são as frutas amassadas. Uma coisa que eu acho assim super interessante, que a maioria dos pais fazem errado, é bater no liquidificador as papinhas. E não deve, por quê? Porque a gente deve, desde pequenininho, incentivando a mastigação da criança. Desde a primeira papinha? Desde a primeira papinha. Não precisa ser, tipo assim, muito inteirinho. Amassa com um garfinho bem molinho, mas deixa a criança começando a conhecer os sabores das frutas. Não deve ser liquidificada. Tá, mas então, vamos supor, a primeira papinha, a criança já sabe... Não, vai fazer uma cara feia. Ela já não gosta daquilo? Olha, depende. Isso varia muito de criança para criança. Tem criança que experimenta a primeira vez a papinha e adora e justamente deixa o peito em tempo até antes do indicado, né? E tem crianças que têm mais resistência. Isso depende muito de criança para criança. Sim, mas quantas vezes... Me corrija se eu estiver errada, tá? Mas quantas vezes você dá um alimento para a criança, para ela ter certeza que ela não gosta daquele alimento, quantas vezes ela tem que provar? Então, geralmente, a gente dá a primeira vez a criança, por exemplo, uma cenourinha. Ela pode não gostar, certo? A gente não deve deixar de lado logo de início, não. A gente deve modificar as preparações e oferecer várias outras vezes. Pelo menos umas 11 vezes, até que a criança rejeita e você
deixa mais para frente. Mas antes de 10 vezes a gente não recomenda porque ela pode aceitar ainda. Tá, agora também tem uma coisa que a gente faz muito, é o danoninho. E aí, danoninho é bom ou não é bom? Olha, o danoninho a gente começa geralmente a dar para a criança porque é fácil, criança gosta, aceita, né? Muito fácil, desde pequenininho. Começou 6, 7 meses, a gente já está dando danoninho para a criança e não recomendado. Tanto que no rótulo lá da própria fábrica vem dizendo que a partir dos 2, 3 anos, né? Então, se a gente dá, por exemplo, um danoninho como uma sobremesa do almoço, o ferro que está contido ali na papinha, a gente não consegue absorver, porque compete pelo sítio absortivo. Então, a criança fica com deficiência de ferro e é um dos motivos pelos quais as crianças têm anemia durante a infância. Olha que coisa. Agora, na verdade, a mãe não deveria dar nada. Nada disso. Olha aí, olha a nutricionista falando. Mas não é verdade? São só frutas, verduras, legumes, né? Justamente. O que acontece? Se a criança está começando a conhecer os alimentos, ela não tem o paladar dela definido. Quem vai influenciar isso são os pais no que eles dão, correto? Então, por exemplo, a papinha tem necessidade de colocar sal? Não tem. Pra gente faz a diferença porque a gente conhece o tempero, mas a criança não conhece o sal. Então, se você dá somente os legumes cozidos, para a criança vai estar ótimo. Gente, olha, mamãe, você que está aí do outro lado, preste bem atenção nisso. Inclusive, eliminar o açúcar, né? Exatamente. O açúcar mata, gente. Eu estava até conversando com uma das meninas mais cedo, algumas doenças que faziam parte, né, da fase adulta, hoje fazem parte, infelizmente, acometendo as crianças. Por exemplo, colesterol alto, a gente via em criança, não fazia parte da nossa vida. O diabetes tipo 2, que não é um insulino dependente, hoje em dia a gente vê em criança. Justamente por isso, a gente incentiva uma alimentação errada. As crianças hoje em dia também querem ficar na frente de televisão, computador, joguinhos, não brincam. Criança tem que gastar energia. E se alimentando de forma também incorreta, porque ela está assistindo, está comendo na frente da televisão. E está ali beliscando um salgadinho, um biscoitinho, refrigerante. Então, tudo isso induz, né, infelizmente, essas doenças que têm acometido as crianças. Ok, agora vamos falar da importância dos pais, na hora das refeições, todos estarem juntos. Nossa, esse assim, é o ponto fundamental para a aceitação de uma alimentação saudável pelas crianças. Por quê? Porque os pais e a família em geral, ela é o exemplo da criança. Então, se a criança vê o pai comendo uma verdura, um suco natural, um legume, uma alimentação saudável, ela vai ter o hábito de comer aquilo ali também. Não adianta você falar para o filho que ele deve beber muita água se você não bebe. Não adianta. Se os pais não bebem água, fala, filho, vem cá, vamos tomar um copinho de água. Ele vai beber? Não vai, não vê os pais bebendo. A mesma coisa, vamos tomar um suquinho porque faz bem para a saúde, você vai ficar bonito, vai crescer, e o pai está bebendo refrigerante. Ele vai beber? Não vai. Porque ele não vê os pais, né, consumindo o suco. Então, os pais são os maiores exemplos e os influenciadores nas escolhas alimentares das crianças. Olha que dica importante aqui, direto do ponto básico para você. E na hora do lanchinho, de levar para a escola, que é um perigo também, né? Escola é um problema que os pais têm que estar assim, atento. Porque, querendo ou não, as cantinas das escolas vendem besteiras, né, muita gordura e doce. Então, os pais têm que ficar de olho, estar sempre conversando, né, com... Deixa eu pegar seu copo aqui. Está sempre conversando com os professores e estando atento ao que eles estão consumindo. Então, a gente indica sempre colocar uma frutinha, né, na lancheira, um pãozinho integral com queijinho, um iogurtezinho, incentivando. E também eles acabam influenciando os coleguinhas, é o que a gente espera, né? Mas e justamente, ou o contrário também. Então é importante o diálogo e realmente ver isso na família, né? Essa boa alimentação. Porque se eles tiverem uma base em casa, eles conseguem fazer isso na escola. Mas se os pais quiserem introduzir isso e não sendo exemplo, ele vai seguir o que o coleguinha está comendo, porque ele não tem o costume de comer em casa, como nós conversamos, né? Porque a mãe pode colocar até a frutinha, né, na lancheira, mas ele chega aí e vê o amiguinho com uma coxinha daquela, sabe? Ai, crocante e pronto. O olhinho chega a brilhar. Vai não lá e ó, dá pra mim. Mas se ele já tem isso em casa, já tem esse exemplo em casa,
Ele não vai ter esse interesse? Não, diminui bastante. Por quê? Porque por isso o diálogo e explicar o porquê de ter uma alimentação saudável é de muita importância. Porque ele vai entender que aquilo ali vai trazer benefícios para ele. Como eu falei, a gente apresentando o que essa alimentação errada traz, cria uma consciência na criança e ela acaba aceitando sim. Eu tenho diversos exemplos de crianças que criaram essa consciência através de uma mudança e da influência da família. Olha que bacana. Então, se você quer o seu filho saudável, comece por você. Exatamente. Não é? E aí sim você vai fazer uma parada muito bacana para o seu filho. Porque depois que pega, né, que tem essa pegada de se alimentar bem, eu, por exemplo, aprendi a me alimentar tem pouco tempo, bem há pouco tempo. Sabe o que eu costumo... Uns 5, 6 anos, sei lá. Mas sabe o que eu costumo falar? Uma alimentação saudável, ela pode, assim, ser menos, digamos assim, ter uma menor vontade de fazer. Mas quando a gente começa a fazer, um mês que você faz de uma alimentação saudável, você vê um reflexo tão grande no seu corpo, principalmente na nossa consciência. Então a gente começa a gostar e ter prazer de fazer uma alimentação saudável. E buscar só alimentos bons, né? É impressionante, quando você vai comprar, você já pega, já olha o que tem de sódio. É muito bacana isso. Com certeza. E realmente o corpo da gente sente. Muda. Até a nossa cabeça, principalmente. Você, por exemplo, igual a academia, você começa a alimentar e fazer uma atividade física, você já se sente muito melhor, né? Porque você está entendendo o reflexo que aquilo ali vai ter na sua vida. É verdade. Olha, muito obrigada, viu? Muito bom. Isso eu questionava quando as pessoas falavam assim, você é o que você come. Eu falava, por favor, né? Mas é pura verdade. Você é o que você come. E até você entender isso, demora um pouquinho. É verdade. Comigo, pelo menos, não foi assim, não. É o seguinte, olha, obrigada. Eu conversei aqui com a nutricionista Paula Moura. E se você tiver qualquer dúvida ou quiser algumas dicas, manda lá seu e-mail pra gente, ok? Agora, vamos cantar mais um pouquinho? Mais música com vocês. Eu vou para um breve intervalo e volto num minuto. Não saia daí. La, 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 la.